Olá, vamos falar sobre a teoria dos sistemas abertos, ou seja, enxergar as organizações como um sistema e como um sistema aberto, e também sobre a perspectiva sociotécnica das organizações. Esse é o nosso assunto para hoje. E a teoria de sistemas, a gente já comentou sobre ela em alguns momentos aí durante o curso, em outros capítulos, em outros módulos. E a primeira coisa sobre sistemas é a gente definir o que é um sistema, né? E quem definiu isso não tem muito tempo, né? Foi no século passado, foi Ludwig von Bertalanffy. Ele descreveu que os sistemas são um conjunto de componentes que interagem para atingir um objetivo comum. E as organizações podem ser vistas como sistemas quando você pensa cada departamento, cada item como um componente, quando você vê todos os setores da organização e as coisas que constituem a organização como os componentes, e todos eles têm que interagir, tem que ter uma estrutura, tem que ter um comportamento adequado para poder atingir um objetivo que é comum a todos eles, todos esses elementos, os itens, né, os componentes que fazem parte do sistema, todos eles têm objetivos e eles todos são comuns, ou seja, na mesma direção, que é atingir o objetivo da organização. Ela existe por alguma razão e os componentes têm que estar alinhados com essa razão de existir para se chegar a um resultado desejado. Então, vamos começar falando sobre contexto histórico. A Segunda Guerra Mundial mostrou a todos como os países eram mutuamente dependentes. Até então as pessoas não entendiam essa questão das relações, lógico, entendiam, mas não com o impacto que aconteceu na Segunda Guerra, que no Brasil, na verdade, foi diretamente afetado por uma guerra em que ele não estava participando, né? Ele entrou efetivamente para participar no final da guerra, mas todos os países do mundo foram afetados por uma guerra, mesmo que esses países não estivessem em guerra. Então, ou seja, você começa a entender o que é um sistema. O globo, os países, o globo, a Terra, é um sistema, e todos os componentes, eles interagem entre eles, mesmo que você ache que não, a gente interage, né? E aí a Segunda Guerra demonstrou isso claramente, né? O quanto o impacto de um problema localizado pode afetar o resto do mundo, né? E aí a Segunda Guerra mostrou a todos como os países eram mutuamente dependentes e como esses, na verdade, constituíam partes diferenciadas de um sistema global no qual modificações em uma parte do sistema refletiam-se nas outras partes que compunham a totalidade. Então o globo é um sistema, o nosso país é um sistema que está envolvido, é um componente do sistema maior que é o globo, mas o nosso país é um sistema que tem vários componentes, que são os estados têm componentes que são os municípios têm os componentes que são os bairros, as sociedades, os clubes, as associações, as pessoas, tudo isso são partes desse componente, desse sistema maior. E aí a gente pode então entender que todo o sistema ele é parte de um sistema maior, ou seja, ele é um subsistema de um sistema maior, e aí nesse caso ele é um componente desse sistema maior, e ao mesmo tempo todo o sistema pode ser subdividido em componentes, ou seja, todo o sistema pode ser subdividido em subsistemas. Até então não se dava muito conta disso, por isso que eu disse só no século passado que o Bertalanffy definiu, ele foi buscar lá em várias áreas do conhecimento. Então, dessa forma, podia-se considerar que o sistema global, a totalidade de países, era composto de partes diferenciadas, mas interdependentes, e, em certa medida, integradas por políticas econômicas mundiais, regras, leis, instituições, pelo comércio e por fenômenos sociais de influência mútua. O que acontece na Europa afeta as Américas, acontece nas Américas afeta a Ásia e a África e assim por diante, porque todos fazem parte de um mesmo sistema. E aí a teoria geral de sistemas, que é a teoria do Bertalanffy, diz que há uma tendência para a integração das várias ciências naturais e sociais, então ele começou a analisar isso, ele na área de biologia, os sistemas vitais, sistemas biológicos, levar isso para os sistemas sociais, o sistema educacional. Então tudo pode ser visto como um sistema, O nosso corpo tem vários sistemas, o sistema digestivo, o sistema respiratório, nas cidades você tem vários sistemas, sistema viário, sistema de captação de água, sistema de transporte, Então, teoria de sistemas pode ser aplicada a praticamente tudo, Tal integração parece orientar-se para uma teoria dos sistemas, e essa teoria pode ser um meio importante de objetivar os campos do conhecimento científico, especialmente nas ciências sociais, E aí tem muito que a gente entender, porque os sistemas têm características parecidas, Todos os sistemas têm
como eu disse, componentes, estrutura, comportamento, ciclo de vida, né? Tem início, meio e fim, nasce, cresce, desenvolve, morre, né? Os sistemas têm tudo isso, todas essas características. E aí, ainda sobre a teoria de sistemas, desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências, né? E essa teoria aproxima-se do objetivo da unidade da ciência. Então, todas as ciências têm a relação entre elas, né? E isso pode levar a uma integração muito necessária na educação científica, aprender, né, ciência. Então, aí um livro do Bertalanffy, ele provavelmente falou isso muito antes, né, de 1973, mas está num livro publicado naquela época. Esse é o Ludwig Bertalanffy. E aí, quais são os princípios básicos lá da teoria geral de sistemas? Integração de diversos ramos da ciência, o objetivo é de unidade da ciência e a integração da educação. E essa definição de sistema ficou bastante aceita, conhecida, e a gente leva isso para tudo, inclusive para as organizações, para as empresas. Tem alguns vídeos que eu vou incluir na nossa aula aqui, a gente vai ver esses vídeos aqui. Bom, existe um autor chamado Talcott Parsons, que ele inclui e trouxe para a teoria geral de sistemas e também para o funcionalismo alguns conceitos interessantes. O acionismo social, que está relacionado com a ação social, e o imperativismo funcional. Né? Bom, nós vamos entender com mais calma. O acionismo social, preocupado com os aspectos do microcosmo social, né, das relações sociais, da família, da sociedade, em todas as suas células, né? Por exemplo, a forma como são realizadas as escolhas e decisões tomadas pelos atores sociais está na socialização como processo interno e na diferenciação de papéis no controle social como processos externos. Então, as ações sociais, elas têm características relacionadas a papéis a serem desempenhados pelos indivíduos. Então, dentro de um grupo social, você tem os papéis, o papel de líder, o papel de liderado, o papel de responsável pelos outros. Você tem uma série de ações sociais que são papéis a serem desempenhados, e isso acontece, é levado de qualquer grupo social para dentro da organização empresarial, pública ou privada. Você vai ter papéis a serem desempenhados, né, e isso faz parte dessa ação social. Dessa forma, os atores sociais, ao decidirem, seriam influenciados por processos de socialização, que influenciariam a formação de sua identidade e que lhes transmitiriam uma série de papéis sociais a serem desempenhados nas organizações de acordo com as expectativas de papel institucionalizadas na sociedade, que imporia controles externos formais e informais à não observância desses papéis. Assim, a ordem social seria garantida. Então, da mesma forma que na sociedade nós temos papéis, pessoas das quais se espera que ela tenha determinado comportamento, determinadas ações, dentro das organizações a mesma coisa. Isso é o acionismo social. E é isso que a gente pensa sobre teoria de sistemas, é que se você tem vários componentes, alguns deles vão ter funções específicas, diferentes das dos outros, mas todos eles, para que o sistema funcione, então você tem aí a organização como sistema, você vai ter que ter vários atores desempenhando papéis diferentes, mas que no final das contas todos eles buscam o mesmo resultado. E cada um tem que saber o seu papel, saber qual é a sua posição como ator diria até dessa peça, né? Ator desse sistema, qual é o seu papel, o que se espera de você, o que você deve, o que você pode, o que você não pode e não deve fazer. Tudo isso é identificado através desse acionismo social, ou como as pessoas devem se comportar dentro do grupo social onde elas estão. E o imperativismo funcional, o imperativismo preocupa-se com uma esfera mais ampla, de caráter mais geral, ou seja, como as decisões e escolhas são feitas pelos grupos sociais, nas organizações e na sociedade como um todo. Parsons, então, diz que a diferenciação estrutural dos sistemas sociais como processo interno e as especificações normativas e as transações com o ambiente como processos externos, que influenciam as decisões do grupo organizacional e dos grupos de atores sociais. Então, seriam as pressões, né, o imperativismo funcional, ou seja, você tem uma função, a organização tem uma função, o sistema tem uma função, que se espera que esse sistema entregue aquele resultado, que ele tenha aquele comportamento também, e isso é dado pelas relações com o ambiente da organização, com o local onde ela está inserida, né, e esse é o outro conceito, né, o qual ele traz. E aí você tem, então, o que ele chamou de
ágil, que são as funções do sistema social, que são adaptação, né, quando a organização ou sistema social buscam recursos para a sua sobrevivência, gerar e atingir objetivos, né, que seria o goal attainment, e é a função que garante o estabelecimento de metas e objetivos e a implementação de meios visando atingir essas metas, né, e esses objetivos. A integração, integration, a função que assegura a coerência e a coordenação entre os indivíduos e grupos que compõem o sistema e entre suas partes diferenciadas. E a latência, né, a forma como o sistema se sustenta e se reproduz continuamente e como transmite os valores e padrões culturais, né, de tempos em tempos para novas pessoas, para quem entra, para os novos componentes do sistema, ou seja, um legado, né, uma herança que ficaria como essa latência. Então ele deu essas funções, né, do sistema social, essa sigla chamada de ágil, do inglês. E aí, explicando cada uma delas, né? A função adaptação, do ponto de vista organizacional, refere-se à busca de recursos pela organização, a qual procura no meio ambiente os recursos indispensáveis ao seu funcionamento, que ajudam essa organização a produzir os bens e serviços necessários à sua sobrevivência. Então, as organizações o tempo todo têm essa função de buscar a adaptação, buscar encontrar aquilo que ela precisa e que nem sempre está estável, né, dentro do ambiente dinâmico, as coisas mudam, as organizações também precisam mudar, precisam se adaptar, precisam buscar os recursos indispensáveis. Quais são esses recursos? Matéria-prima, equipamentos, mão de obra, pessoas, clientes, né, no caso da organização pública sem fins lucrativos, a sociedade, os consumidores dos serviços que ela presta. Então ela tem que buscar esses recursos financeiros, né, orçamento, para poder adaptar-se e continuar prestando os serviços. A função de gerar e atingir objetivos corresponde à racionalidade instrumental, ou seja, a adaptação meios-fins. O grupo organizacional fixa metas e objetivos que pretende atingir e os explica. Explicita ou explica, né? Porque um dos objetivos da gente ter metas e indicadores é comunicação, é comunicar para as pessoas, né, ou para as pessoas que fazem parte da organização, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, qual é o nosso desempenho, se nós estamos aquém ou além daquilo que se espera, ou estamos dentro daquilo que se espera, e isso é feito através de atingir metas, definir metas, né, e atingir e descobrir se nós estamos atingindo ou não, e buscar o atingimento dessas metas. Posteriormente, a organização organiza um sistema burocrático composto de regras e normas, com base na divisão do trabalho, na autoridade racional legal, que a gente falou lá na Escola Clássica de Administração. Tal sistema é criado visando organizar a cooperação entre atores sociais com o objetivo de atingir essas metas e objetivos anteriormente explicitados. Então, como é que eu me organizo, né, agora que eu me conheço, eu sei que eu já me adaptei, eu tenho condições de trabalhar, estabelecer metas, por exemplo, de crescimento ou, né, metas de sobrevivência, mas eu preciso ter indicadores que me mostrem, né, onde eu estou e se eu estou caminhando em direção àquela meta que eu estabeleci, e aí estabelecer como é que eu faço para chegar lá, organizar a minha organização, né, planejar a minha organização e a cooperação entre os atores sociais, entre os indivíduos que trabalham na organização. Olha, nós precisamos fazer tal coisa para chegar em tal lugar. A função integração é fundamental para garantir que as diversas partes do sistema organizacional não fiquem isoladas umas das outras, né, dado o seu alto grau de diferenciação e especialização. O que muitas vezes acontece até mesmo entrincheiramento dentro da organização, onde você tem departamentos brigando uns contra os outros, né? Por quê? Porque eles não consideram que fazem parte de um sistema único. Eles consideram que o nosso departamento ele é isolado, ou seja, eu preciso fazer minha parte, o resto da organização eu não tenho nada a ver com isso. Se eles estiverem indo bem ou mal, é problema deles, não é problema meu. Isso fatalmente vai dar um desastre lá na frente quando você descobrir que, assim como qualquer outro sistema, está tudo integrado e tudo interdependente. Então, da mesma forma que você pode falar assim, o meu corpo é composto de vários sistemas e tem alguns sistemas que não são importantes, né? Então deixa, por exemplo, o sistema circulatório para lá, se o sistema respiratório, que é o pulmão, né? Se o pulmão fala assim, deixa o sistema
digestivo para lá, porque isso não é comigo, eu tenho que pensar em respiração, né? E aí quando falta alimentação, digestão, né? E aí, bom, tudo morre. O sistema morre porque um dos seus componentes não foi capaz de cumprir a sua função. A organização também é assim. Se um departamento, né? E aí por isso a importância da função integração. O conhecimento de que tudo faz parte, todos os componentes são importantes e todos eles fazem parte e contribuem para o atingimento da meta. Então, a organização precisa comunicar isso, né, essa necessidade de integração, para que todos saibam aonde todos estão e aonde todos devem chegar. Então, sejam estruturas formais, como os departamentos de uma empresa, por exemplo, que podem transformar-se em feudos, ou ainda indivíduos ou grupos que podem evitar comunicar-se ou trocar informações com outros setores da organização. Isso deve ser evitado ao máximo, obviamente, né, porque a integração é necessária para que o sistema funcione, para que todos entendam, olha, nós somos um sistema, fazemos parte de um sistema maior. Da mesma forma, se você ignorar que existe um sistema maior ao qual você está integrado, né, o nosso sistema é a nossa empresa. Se o país, que é outro sistema, se ele vai mal, isso é problema do país, do governo, né, eu tenho que fazer a minha parte. Não, se o país estiver ruim, provavelmente a sua empresa não vai sobreviver, porque ela depende de uma série de recursos que são geridos, administrados pelo sistema maior ao qual esse subsistema está presente, né, está incluído ali. A função integração também permanecendo à parte uns dos outros, né? Então a gente deve evitar que os indivíduos ou os grupos permaneçam à parte, que evitem essa quebra de comunicação, porque o sistema organizacional necessita desenvolver políticas de integração a fim de buscar um mínimo de coerência nas práticas sociais para garantir que seus objetivos gerais sejam atingidos. Caso contrário, os grupos ficarão isolados uns dos outros, perseguindo seus objetivos específicos, e os objetivos gerais da organização, eles simplesmente não são atingidos, porque eles não são nem seguidos, né, nem compreendidos por todos. E a função latência, né, garante o processo de socialização e a transmissão de padrões culturais de acordo com as expectativas de papel predominantes no sistema organizacional. Né, dentro de uma organização existem valores que predominam e formas comportamentais tidas como positivas ou negativas, certas ou erradas, e certos comportamentos serão reprimidos, seja formal ou informalmente, e outros serão estimulados e recompensados. Essa função assegura a transmissão e a preservação desses valores que fornecem a razão de ser do sistema. Isso tem muito a ver com a cultura organizacional, que é um assunto que a gente ainda vai tratar na última semana, né, do curso. E essa cultura, ela se busca normalmente, uma cultura que tenha tido sucesso, se busca manter, né, e permanecer essa cultura, passando, mesmo que troquem as pessoas, a cultura deve permanecer. Mesmo que troque um departamento inteiro de uma empresa, ou que haja uma mudança radical nas pessoas que trabalham ali. Por quê? Porque a cultura é o jeito de pensar, o jeito de lidar com os problemas, né? Isso faz parte da cultura da organização, e lógico, a gente vai tentar manter aquilo quando dá certo, né? Quando está tudo ok, quando está tudo funcionando bem. Lógico, existe uma cultura que é prejudicial à empresa, o que se vai buscar é mudar essa cultura. Então, a função latência é a função de manter e transmitir essa cultura, transmitir essa histórico, né, esse modo de pensar, o jeito de trabalhar, quando ele é quando ele é uma referência boa, né? Mas é isso que se trata a cultura e a latência, né? É manter, permanecer com aquilo que é bom, né, para a organização. E aí, voltando então ao Parson, né, o modelo parsoniano, que é a cultura e a ação individual, mostrando lá o item A de adaptação às estruturas, né, o segundo item à direita, os objetivos, o terceiro item à direita embaixo, a integração de normas de interação, e o último aqui à esquerda embaixo, os valores e cultura dentro da latência. E a gente pode pensar nisso nessa forma como um ciclo, né? Onde você mantém os valores e a cultura que são positivas para a organização, faz uma integração e normas de interação, né? Cria as regras, né, de integrar para fazer com que os indivíduos e os setores se sintam parte da organização e parte do sistema e tenham a noção de que são um sistema, luta pela realização dos objetivos individuais, faz o planejamento todo para que se busque que esses objetivos
individuais eles se integrem aos objetivos gerais da organização, com as metas e as recompensas para quem atingir as metas e tal. E, por último, a adaptação, lá em cima, né, a adaptação é buscar os recursos necessários para conseguir continuar atingindo os seus objetivos, se é que você está atingindo, que a organização está atingindo os seus objetivos, né? A busca pela adaptação é a busca por isso, ou busca por melhoria, por transformação, em alguns casos, quando é necessário. Então, o parsonismo, né, que vem lá do Talcott Parsons, as organizações, porém, podem ser consideradas atores sociais no sistema social mais amplo do qual estão inseridas, né? Como eu disse, toda organização é um sistema que faz parte de um sistema maior. Nesse sentido, Parsons concebe as organizações econômicas de uma sociedade como organizações responsáveis pela função adaptação desse sistema social, ou seja, pela busca de recursos necessários à sobrevivência desse sistema social. Ainda, para o autor, as organizações governamentais são as responsáveis pela função de gerar e atingir objetivos, pela fixação de políticas públicas de caráter geral. Então, elas estariam ali como geração, né, de metas e tal. E as organizações legais e paralegais, por exemplo, a Justiça, a Polícia, a Magistratura, o Ministério Público, advogados, são responsáveis pela função de integração, pois obrigam os grupos sociais, indivíduos e organizações a cumprir as políticas de caráter geral e as regras do sistema para que eles façam cada um a sua parte, buscando atingir aquele objetivo mais geral da organização como um todo, ou seja, o objetivo do sistema. Existem as organizações burocráticas coercitivas, né, que são aquelas, num modelo mais que a gente falou lá no primeiro módulo da Escola Clássica de Administração, são aquelas nas quais a coerção constitui o principal meio de controle dos participantes dos níveis mais baixos, e um alto grau de alienação caracteriza a orientação da maioria desses participantes com relação à organização. Ou seja, você mantém as pessoas descoladas das decisões, você mantém a informação centralizada em algumas pessoas, e a coerção, ou seja, é o medo que vai fazer com que as pessoas cumpram as suas funções. O medo, né, a coerção, a ameaça, você vai ser demitido, você pode ser punido, né, por alguma coisa. Então, são exemplos típicos de organizações como os campos de concentração, os campos de prisioneiros de guerra, que aí não é nem o medo, nesse caso, né, no extremo, é o medo da morte mesmo, né, o medo das ameaças físicas, ameaças, punições, tortura, dor, tudo isso faz parte de uma organização burocrática coercitiva. Logicamente que a gente espera que esse tipo de organização não exista mais, mas ainda existem, né? E a grande maioria das prisões são, de certa forma, também coercitivas, porque as pessoas não estão lá porque querem, mas são coagidas a estarem lá. Instituições correcionais, hospitais de custódia de doenças mentais, são normalmente organizações burocráticas coercitivas, né? As pessoas fazem parte daquele sistema não porque elas querem, né, mas porque elas são obrigadas a estar lá. O parsonismo, por exemplo, as organizações educacionais, escolas, universidades, instituições de ensino técnico são responsáveis pela função latência, transmitindo os valores e padrões culturais predominantes na sociedade, reforçando-os, fazendo os indivíduos internalizá-los a agir de acordo com esses padrões. Então, as pessoas, quando vão para uma escola, uma universidade, aprender alguma coisa, elas estão mantendo, né, esse conhecimento, essa latência, e esse conhecimento que é descoberto, estudado nas organizações, é passado para as gerações futuras que vão continuar aplicando aquele conhecimento. Essa é a ideia da latência. Então, todas essas organizações seriam responsáveis pela manutenção da ordem social. O funcionalismo reforça o imperativismo funcional, né, e imperativismo funcional, reforça a ordem e não analisa o conflito. Como vimos, Parsons faz uma afirmação importante: os valores estão na base da ação social e eles antecedem as outras funções. Então são os valores, a cultura que você tem nas pessoas que vão fazer com que as organizações sejam como são. E aí surge um outro movimento muito importante do Eric Trist e o instituto chamado Instituto Tavistock, que identificou dois subsistemas da organização, o técnico e o social, né? E aí o Instituto Tavistock é o responsável por toda essa parte que ele chama de o estudo sociotécnico das organizações, né? Ou as relações sociotécnicas, né? E a gente vai falar
rapidamente sobre isso, não é o objetivo da disciplina, mas o objetivo é conhecer as diversas escolas e diversas formas de pensamento. Então, o modelo de Tavistock, né, ele tem o subsistema técnico, que corresponde às demandas da tarefa, à implantação física e ao equipamento existente, sendo, portanto, responsável pela eficiência potencial da organização. Todas as organizações têm uma estrutura física, né, que é feita de tudo, do espaço, dos ambientes, dos equipamentos, dos softwares, as coisas que ela tem, né, e que vão determinar os limites até onde ela consegue produzir, qual é a eficiência que ela pode, ou seja, você pode usar todos os recursos na sua eficiência máxima e aí entregar o máximo potencial daquela organização. E existe também na mesma organização um subsistema social, né, que refere-se às relações sociais daqueles encarregados da execução da tarefa, que transformam a eficiência potencial em eficiência real. Ou seja, eu posso ter toda aquela estrutura do subsistema técnico, equipamentos, espaço, ambiente, mas eu preciso de grupos sociais que estejam, da mesma forma, engajados em transformar aquela eficiência em algo real, porque eu posso ter toda aquela capacidade e não conseguir entregar tudo o que era preciso, porque as organizações sociais não estão devidamente preparadas para aquilo. Então, os dois subsistemas, o social e o técnico, eles têm que estar em harmonia, né? E aí vem a teoria sociotécnica. O trabalho não pode ser apenas considerado um conjunto de tarefas rotineiras individuais justapostas, mas sim um sistema de atividades que tem uma unidade clara, formada por partes diferenciadas, que devem ser integradas e reagir. Ou seja, e aí entram todos os elementos subjetivos dos grupos sociais, a motivação para o trabalho, as pessoas entenderem o objetivo, entenderem por que elas estão lá, as razões delas estarem lá, quais são as estratégias para se atingir as metas que a organização, por que são importantes, né, as metas estabelecidas pela organização, quem que estabelece isso, se eu confio na liderança, se eu sou bem liderado, se o grupo ele está coeso, né, se ele tem essa sensação de participação, de integração. Então esse é o grupo organizacional e não o indivíduo deve ser a unidade de análise principal. Não adianta eu analisar cada funcionário, cada pessoa, mas eu tenho que entender, e aí são estudos, né, sociológicos, de psicologia, que são aplicados, né, para se entender e analisar esse grupo social, né, esse grupo social que vai realizar o potencial de eficiência da organização. Então deve-se trabalhar a perspectiva de que o próprio grupo de trabalho tem que se ajustar de modo informal e organizar o seu trabalho, e não a imposição de regras externas e o controle burocrático excessivo que geram reações do grupo informal e mostram não ser efetivos, que é o que a gente já vem falando desde, né, do toyotismo, da ideia de você trabalhar com grupos autogeridos, células pequenas, grupos pequenos de pessoas que eles mesmos definem as suas metas, eles mesmos definem a sua estratégia de trabalho, o seu modo, as ferramentas, as responsabilidades dentro do grupo. Isso é algo que tem se mostrado muito eficiente, né, que tem sido aplicado pela maioria das empresas e organizações de sucesso. E por quê? Porque a gestão coercitiva, como diz, ela está sempre no limite de quase dar errado, né? Se você pensar num presídio, ele está sempre no limite de uma rebelião, de uma fuga, né, de alguma tragédia, né, exatamente porque as pessoas não estão ali porque o grupo social quer ou interage. Lógico que existem as exceções, existem algumas prisões de relativo sucesso, né, no mundo, mas são as exceções. Na maioria das vezes, o trabalho de burocrático coercitivo, ele não chega aos objetivos que você conseguiria dentro de uma organização onde há menos burocracia, mais participação das pessoas, mais liberdade na tomada de decisão. Quanto mais você atinge esse objetivo, você tem mais chance de fazer com que a capacidade, o potencial técnico da organização seja usado dentro da sua maior de maneira otimizada pelo grupo social, que sabe o que fazer, que sabe aonde chegar, que usa de maneira responsável, né, o que tem. Então, quando o sistema de trabalho necessita ser modificado, são as funções e tarefas que devem ser vistas como redundantes e modificadas, e não os indivíduos, né, não trocar pessoas, né, mandar a gente embora, trocar, contratar outros, mas mudar as atividades quando você precisa modificar alguma coisa, quando você precisa atingir um patamar maior,
E aí não é só mudar as pessoas de lugar, mas é mudar o potencial de cada pessoa, dar novas habilidades para essas pessoas, dar treinamento, dar bolsa de estudos, né, dar intercâmbio para que ela passe um tempo aprendendo em outras empresas, né, fazendo em outras organizações, fazendo benchmarking, né, identificando quem são as referências do mercado, para a gente usar as melhores práticas e trazer essas melhores práticas para dentro da organização. Dessa forma, esse grupo, né, eles estarão prontos a readaptar-se e adquirir novas habilidades sem se especializar em demasia, o que é positivo para o sistema organizacional. Pessoas que sejam multi-habilidosas, né, são melhores do que pessoas extremamente especialistas. Lógico que isso existem as exceções, lógico que existem algumas funções que as pessoas têm que ser extremamente especialistas, mas na maioria das vezes os grupos, né, dentro das organizações, eles precisam de gente que seja multitarefa, que possa substituir o outro, que possa entender o trabalho do outro além do seu próprio trabalho, né, isso é uma característica positiva dentro dos indivíduos de um grupo. Os papéis sociais no ambiente de trabalho não devem ser prescritivos, uma vez que, tendo autonomia, os atores sociais sentir-se-ão mais à vontade para modificar o seu comportamento e adquirir novos padrões de conduta no caso de mudança de tarefas e de estrutura organizacional. Principalmente hoje em dia, as mudanças são muito mais frequentes e comuns do que no passado. Então, o que é um trabalho prescritivo? Eu vou dizer exatamente para as pessoas, faça isso, né, e não faça diferente. Você só deve fazer isso daqui. Eu prescrevi, assim como o médico diz para você, tome esse comprimido 3 vezes ao dia depois das refeições. Ok, então é isso que você vai fazer porque ele prescreveu. Quando você dá mais autonomia para as pessoas, e normalmente o médico não faz isso, ele não fala assim, olha, eu sugiro que você faça isso. Bom, o médico, alguns até fazem, mas quando ele está escrevendo uma receita, ele não fala para mim, olha, eu acho que você deve fazer. Ele vai falar faça isso, né? Isso é a prescrição. Quando os grupos e as pessoas têm autonomia, né, os atores sociais eles sentem mais à vontade para modificar. Olha, tudo bem, a orientação geral é essa, mas eu acho que se eu fizer dessa maneira um pouco diferente, eu vou ter um resultado melhor. E o grupo vai ter um resultado melhor, e muitas vezes isso é verdade. Então, dar autonomia para as pessoas decidirem, pensarem, testarem, isso é melhor do que você simplesmente prescrever, porque você não conhece tudo, né? Você, como gestor, não é o dono da verdade, você vai possivelmente desconhecer como as coisas são efetivamente feitas e você vai precisar da colaboração das pessoas que efetivamente fazem aquilo para auxiliar na tomada de decisão. Então os indivíduos não são meras extensões das máquinas, eles as completam, né? E aí isso é uma visão mais recente, né? No passado as coisas eram bem diferentes, normalmente se via os indivíduos como extensão de máquina, o operador ele tinha simplesmente que cumprir as ordens de alguém que planejou o trabalho deles. A padronização excessiva das habilidades dificulta a mudança organizacional. Certa ambiguidade e diversidade cultural são necessárias nesse contexto. E aí tem um exemplo, a Sony foi uma das maiores fabricantes de videocassete no mundo, quando o videocassete era um dispositivo de consumo, bem de consumo muito demandado, né, pela sociedade. E vários funcionários da Sony trabalhavam no setor de videocassete e já eram pessoas mais idosas, né? As empresas japonesas têm a tradição de não demitir os seus funcionários, eles se aposentam, né? E muitos deles aposentam depois que os filhos entram na empresa para cumprir a função que eles faziam e tal. Então a Sony não mandou os funcionários do setor de videocassete, quando o videocassete foi substituído pelo DVD, ela não mandou essas pessoas embora. E muitos dos funcionários já mais velhos não conseguiram se adaptar às novas linhas de montagem de DVDs. Então ela criou um espaço. Por quê? Porque a mudança foi muito radical, ela criou um espaço para as pessoas irem para lá e elas iam fazer outras atividades que não eram atividades de produção. Então, por exemplo, elas serviam de guias para as crianças que iam visitar a fábrica. Então as pessoas já mais idosas, não eram aposentadas, eram funcionários da Sony, e eles serviam de guias. Já chegou um grupo escolar que quer conhecer aí a fábrica da Sony. Tá bom, então tem aqui um grupo de funcionários seniors, né, que vão fazer essa guia da excursão da escola dentro da fábrica. Então, a padronização excessiva, quando você tem pessoas que são padronizadas, né, habilitadas a fazer um trabalho exclusivo, sem dar liberdade das pessoas a tentar fazer outras coisas, a experimentar fazer outras coisas, você dificulta o processo de mudança organizacional, que no final das contas é o processo de inovação.
Quando você dá mais liberdade para as pessoas, para elas testarem outras habilidades, aprenderem coisas novas, fazerem atividades novas dentro da organização, isso dá mais, você gera mais facilidade de transformação, de mudança e de inovação. Então, certa ambiguidade e diversidade cultural são necessárias nesse contexto. As pessoas têm que aprender a fazer coisas diferentes daquilo para a qual elas foram contratadas, né, para as funções específicas delas. E o redesenho das atividades e tarefas em conjunto com os operários e empregados, né, que é você sentar e descobrir como é que o grupo pode melhorar, não simplesmente dizer para o grupo como eles devem melhorar, mas juntar o grupo, né, todo mundo, e aí, como é que a gente pode melhorar? Então, o redesenho dessas atividades feitas junto com o grupo, né, com os operários e empregados, que executam, aumenta o comprometimento desses empregados, né, operários, né, no trabalho. E isso tem uma frase que a gente aqui em Minas Gerais fala também, que é quando a pessoa participa do processo de decisão, ela defende o resultado desse processo lá na frente, porque quando alguém pergunta para ela, mas quem pensou nisso? Ela assim, foi nós que fez, né? Nós que fez olha, tem minha participação, a minha ideia está aí. Então eu vou defender com que aquilo seja feito, diferentemente quando alguém de cima para baixo, sem me consultar, sem saber o que eu acho, chega para mim e fala assim, ó, faça de tal jeito. Eu falo assim, mas eu sei que desse jeito não vai dar certo. Só que a pessoa não me ouve. Então qual é o comprometimento que eu tenho com aquela ordem? Se não fui ouvido, se ninguém pediu minha opinião, isso então tem mudado ao longo do tempo, ainda bem. Aqui nós temos o modelo de Tavistock, né, que você tem uma reta central aí que vem lá dos produtos auxiliares, sobe lá para cima e tem então um sistema técnico que está na bolinha branca embaixo, que mostra a eficiência potencial da organização. E na bola cinza, acinzentada em volta, você tem o sistema social, que são as pessoas, o grupo social, né? E aí você tem a eficiência real. Essas pessoas é que vão realizar a eficiência potencial que existe dentro de uma empresa. Então a organização está lá, essa bolinha branca, sem ninguém. E aí você traz um grupo social. Esse grupo social, junto com as pessoas, vem as normas, as aspirações, ou seja, o que as pessoas desejam, os valores que elas têm, que elas trazem, os valores do grupo, né, que é mais importante que o valor individual. E aí você, com todos esses itens que vêm do ambiente, que são os suprimentos, do lado esquerdo, com a setinha pontilhada lá, suprimentos, insumos, né, matéria-prima, os equipamentos, produtos auxiliares, a mão de obra, os recursos financeiros, tudo isso são os recursos que vão ser injetados dentro desse sistema, e esse sistema é o sistema sociotécnico, ou seja, a área de eficiência potencial na bolinha branca menor e a área do grupo social na bola maior cinza, que é o que realmente vai realizar o potencial que existe dentro da organização. Então a organização como um conjunto integrado de papéis, lembro voltando lá no parsonismo, né, de que as pessoas, cada uma tem o seu papel na sociedade, assim, dentro das organizações elas também têm os seus papéis, né? E aí você tem um modelo, né, que mostra como é que isso funciona. Você tem os fatores organizacionais do lado esquerdo, na bolinha do lado esquerdo, né? E aí você tem os papéis. Papel de quem envia papel, recebe papel, ou seja, aqui não estamos falando de papel de celulose, né? As expectativas de papel, o que se espera daquele ator, né? E as pressões de papel, o que eu tenho que fazer, se me colocarem na função de chefe, eu tenho algumas coisas que eu vou ter que fazer, mesmo que eu não goste, que eu não queira, então se me promoveram, eu vou ter que liderar o grupo, eu vou ter que estabelecer metas, então você tem uns fatores interpessoais, né, e os fatores da personalidade. Algumas pessoas vão ser escolhidas para um papel por causa da personalidade delas, mas no final das contas existem os fatores interpessoais. Se essa pessoa tem uma boa personalidade para ser líder, mas ela não é aceita pelo grupo, isso pode influenciar, e aí você tem que pensar também, né, do lado direito do recebe papel, a experiência e a resposta do grupo, né? A experiência do grupo, a resposta do grupo. Então, esse modelo, de certa forma, ele mostra que existem os fatores organizacionais, os fatores do indivíduo e os fatores interpessoais, que é da relação desse indivíduo com o grupo, para você escolher os papéis que as pessoas vão desempenhar, ou para você identificar qual é o melhor papel para aquelas pessoas. E pensando sempre que toda organização é um conjunto integrado de papéis, porque você vai ter que ter esses papéis sendo desempenhados por alguém. Então o que a gente faz no final das contas é escolher as pessoas para representar esses papéis. Quem são os atores que vão representar esses papéis que tem que existir aqui dentro? Vai ter que ter gente de marketing, gente de engenharia, gente de jurídico, gente de vendas, gente de financeiro, e esses papéis têm que ser desempenhados. Os fatores organizacionais dependem deles. Quem são as melhores
personalidades para poder fazer isso. Mas não só a personalidade, essa pessoa dentro do grupo, ela tem liderança, ela tem o respeito dos colegas para poder desempenhar esse papel. Tudo isso é analisado na hora de você organizar papéis e atores. Organizações são como sistemas abertos, né? Então, existe uma... Por que aberto, né? Porque a organização está dentro de um outro sistema maior com o qual ela interage, né? Um sistema fechado, é muito difícil existir um sistema fechado que você não tenha nenhuma relação com o exterior, né? Então, quase todas as organizações são... Quase todas não. Todas as organizações são sistemas abertos, né? Por quê? Porque elas importam energia, né? A organização recebe insumos do ambiente, ou seja, matéria-prima, mão de obra, né? Ela não tem isso dentro dela, ela precisa disso do ambiente. O processamento também, a organização processa esses insumos como vista em transformá-los em produtos, entendendo-se desse modo produtos acabados, mão de obra treinada, serviços prestados, tudo isso é processado dentro da organização, mas por quê? Porque ela vai entregar isso para a sociedade, né? Exportação de energia. Ela coloca seus produtos no ambiente, ela presta seus serviços para as pessoas, então ela é um sistema aberto porque ela recebe e ela devolve para a comunidade, para o ambiente, para a sociedade, aqueles recursos que ela processou. Ainda, ciclos de eventos, né? A energia colocada no ambiente retorna à organização para a repetição de seus ciclos de eventos. São eventos mais do que coisas estruturados de modo que a estrutura venha a ser um conceito mais dinâmico que estático. As organizações são dinâmicas o tempo todo, né, e porque elas se transformam ao longo do tempo, né, de acordo com o status, a situação atual. Dessa forma, o método básico para identificar uma estrutura organizacional é seguir a cadeia de eventos desde a importação até o retorno de energia. Ou seja, o que a empresa colhe do ambiente e o que ela devolve para o ambiente. Entendendo isso, você entende o ciclo de eventos. O ciclo que acontece desde o momento que a organização começa uma produção de um bem ou a prestação do serviço até a hora que aquilo é considerado acabado, ou seja, entregue para a sociedade. Existe um conceito chamado entropia negativa. A entropia é um processo pelo qual todas as formas organizadas tendem à homogeneização e, finalmente, à morte, né? Então, a entropia não é uma característica boa. A organização, porém, por meio da reposição qualitativa de energia, pode resistir ao processo entrópico. A esse processo reativo chamamos de entropia negativa. Então, se você não fizer nada, né, se você não fizer nenhuma mudança, ao longo do tempo você vai cair na entropia. E a entropia ela não é desejada porque ao longo do tempo você vai gerando uma capacidade de autodestruição. Né? Autodestruição pela... qual a palavra que a gente pode usar? Pela... a falta de habilidade de lidar com as mudanças. O ambiente muda, a organização tem que mudar. Se a organização não muda dentro de um ambiente mutável, ela vai deixar de atingir os objetivos, porque os objetivos também mudam ao longo do tempo. Quando eu falo ao longo do tempo, no passado eram décadas, hoje em dia são semestres. Então, uma organização que não se transforma de acordo com o ambiente, ela tende a desaparecer. Porque ela entrou num processo de entropia, homogeneização, e ela morre, porque ela deixa de atingir os objetivos e ela não tem mais razão de existir. Informação como insumo, controle por retroalimentação e processo de codificação, isso é importantíssimo. A informação cada dia fica mais importante para qualquer organização e para qualquer processo de gestão. Os insumos recebidos pela organização também podem ser informativos, possibilitando a esta o conhecimento do ambiente e do seu próprio funcionamento em relação a ele. O processo de codificação permite à organização receber apenas as informações para as quais está adaptado e o controle por retroalimentação, a correção dos desvios, ou seja, eu busco sempre externamente informações que me ajudem a redirecionar o meu caminho, o meu objetivo. Será que o alvo que eu estava mirando há 10 anos atrás está no mesmo lugar hoje em dia? Será que eu estou atirando num alvo que já não está mais naquele local? Eu só vou saber isso se eu colher dados do ambiente para retroalimentar, ou seja, o processo de feedback para corrigir os desvios que podem ter acontecidos. O estado, aí a homeostase dinâmica, o estado estável, a homeostase, para impedir o processo entrópico, a organização procura manter uma relação constante entre exportação e importação de energia, mantendo dessa forma o seu caráter organizacional. Entretanto, na tentativa de se adaptar, a organização procura absorver novas funções ou até mesmo subsistemas. Esse processo de expansão
faz com que ela assuma sequencialmente estados estáveis de níveis diferentes. A homeostase é a tendência a permanecer como está. A tendência, a homeostase dinâmica, seria você adaptar-se, né, e buscar novos patamares e manter, logicamente, a homeostase é a tendência das coisas permanecerem. Ok, então eu dou um salto acima, eu melhoro e aí eu vou buscar novamente a homeostase, ou seja, estabilização. Dou um salto acima e busco a homeostase. Então, isso até porque uma instituição que não busca, né, ou que não tem a homeostase, ela é muito imprevisível. Então, a homeostase ela é desejável, mas não no nível de gerar entropia, tá? Então, eu preciso ter alguma estabilidade, não o tempo todo, mas eu preciso dar saltos de qualidade, né, que são as inovações incrementais que acontecem, né? Eu tenho um determinado comportamento e um determinado resultado. Eu preciso mudar o meu resultado, o meu patamar. Então eu dou um salto um grau acima e busco a estabilização, a homeostase, né, para depois buscar um novo patamar acima e assim por diante. Se eu ficar o tempo todo no mesmo patamar sem buscar esses saltos ou as melhorias, é que eu entro no processo entrópico, e aí eu morro porque eu não consigo enxergar mais aquilo que eu buscava antes, quando eu coloquei as minhas metas, os meus objetivos. Bom, e aí as organizações como sistemas abertos, né, a diferenciação em função da entropia negativa, a organização tende à multiplicação e elaboração de funções, o que determina também a multiplicação de papéis e a diferenciação interna. Então, a organização, para poder evitar a entropia ou gerar a entropia negativa, ela precisa se adaptar e muitas vezes gerando novos papéis, criando novos departamentos, fazendo parcerias com outras organizações externas, trazendo para dentro dela outras organizações, gerando novas oportunidades, novas visões, a partir dessa necessidade de adaptação, e como um sistema aberto e ela vai lidar com a sociedade, vai lidar com o ambiente, ela tem que acompanhar as transformações que acontecem no ambiente, que não são poucas, né? E a equifinalidade. Não existe uma única maneira certa de a organização atingir uma situação estável. Critica-se aqui o pressuposto de racionalidade única ou superior da economia clássica, em que, né, o Taylor dizia que existe uma melhor maneira, sempre vai ter a melhor maneira de fazer as coisas. Então essa é a crítica, e a empresa como sistema aberto, ela não pode pensar dessa forma. Esse estado estável pode ser atingido pela organização a partir de condições iniciais e por meio de modos diferentes que essa tem de se adaptar ao ambiente. Como sistema aberto, a organização apresenta ainda limites, isto é, barreiras entre o sistema e o ambiente que definem a sua esfera de ação e um determinado grau de abertura, que dá uma ideia da sua receptividade a insumos. Então, logicamente, mesmo um sistema aberto, ele tem os limites, né, as regras, e até onde eu posso ir, até quanto eu posso ser aberto, ou devo ser aberto, até por questões, às vezes, de sigilo e questões, né, legais, né, que vão permitir ou não a abertura dessas organizações. Todas as organizações têm lá suas relações com subsistemas, né, subsistemas de produção relacionados à transformação de insumos em produtos, cujos ciclos de atividades compõem suas principais funções, né, a função geração, fixação de objetivos, ou goal attainment, que a gente viu lá no parsonismo, subsistemas de suporte, que procuram e colocam energia no ambiente e tratam da manutenção de bom relacionamento com outras estruturas desse ambiente, né, a função adaptação, os subsistemas de manutenção, né, que se responsabilizam pela realização do processamento, isto é, que tratam da ligação das pessoas ao sistema por meio de recompensas, né, ou as metas atingidas, as punições para quem não atingiu, né, mantendo os valores e pressupostos básicos do sistema de uma ação conservadora, ou seja, a função de latência. Subsistemas adaptativos, que sentem mudanças ambientais relevantes e traduzem-nas para a organização, a função de adaptação. Subsistemas administrativos, que são compostos por atividades organizadas para o controle, a coordenação e a direção dos vários subsistemas. Os dois principais subsistemas administrativos são estruturas regulares, as legislativas, as regras que regem todas as áreas de atuação, e as de tomada de decisão, a função latência ou manutenção dos valores e práticas, que é feita por indivíduos, líderes, né, e grupos sociais que vão tomar as suas decisões, seus grupos autogeridos e tudo mais. Aqui a gente tem uma visão sistêmica da organização, os inputs, os insumos, matérias-primas, informação, recursos humanos, materiais e energia entrando do lado esquerdo. O processamento, isso é um esquema de sistema clássico, né? Onde você tem entrada, processamento e saída, né?
E aí você tem, então, um processamento que acontece nesses recursos pela própria organização e os outputs, né, os produtos e serviços colocados no meio ambiente, que são devolvidos para a sociedade. E cada vez que você faz um ciclo desse, ou seja, que entra o insumo e sai o produto final, você realizou um ciclo de evento. E como é que você melhora isso? Através da retroalimentação, que é esse círculo aí em volta, em que você vê nesse círculo, né, nessa seta retangular em volta, que tem que voltar a informação, né, para o início do processo, que é o feedback, a retroalimentação, para você melhorar sempre, buscar maneiras melhores de fazer aquilo que você já estava fazendo. A tecnologia, né, e os sistemas sociotécnicos, então você tem cada vez mais uma importância maior da tecnologia, todo tipo de tecnologia, né, segundo o Zuboff, automatizar as operações, ou seja, aquilo que era feito manual, cada vez mais passa a ser feito por tecnologia, por aplicativos, por softwares, por sites, né, por robôs, por máquinas. Então, esse é um dos objetivos do uso da tecnologia nesses sistemas sociotécnicos, e é informatizar operações, informações que eram anotadas em papel, guardadas em gaveta, que demoravam a chegar até os tomadores de decisão, cada vez mais elas estão mais disponíveis, mais rápidas, disponíveis em painéis de controle, né, em telas de BI, né, BI é Business Intelligence, né, em telas de sistemas de inteligência de negócios que facilitam a tomada de decisão, ou seja, você automatiza com a tecnologia e você automatiza processos, faz processos que eram manuais serem automáticos, e você traz muito mais informação de qualidade e rapidamente, em tempo real, para a tomada de decisão. Existe então uma função automatizadora da tecnologia, que é a mecanização de procedimentos, a robotização, né, a padronizagem de circuitos simples, o modelo industrial, e Fordismo é um exemplo disso, né, de tecnologia, mesmo que não existisse computador, mas os processos, né, baseados em ferramentas e equipamentos elétricos eram parte dessa automatização da tecnologia. E a função de informatização, além de automatizar, gera informação nova, comparando informações. Aprendizado de circuito duplo, você gera e consome, né, informações ao mesmo tempo, e modelo pós-industrial é também uma função, né, da tecnologia. A inovação tecnológica e social, ela é uma necessidade, né, antigamente era só uma sugestão, hoje é uma necessidade de sobrevivência, e aí você tem as funções da tecnologia e as características do ambiente social, né? O modo industrial de produção induz a função automatizadora da tecnologia e a aprendizagem de circuitos simples. O modo pós-industrial ou informacional induz a utilização da função informacional da tecnologia e a aprendizagem de circuito duplo e a inovação. A mudança constante é um dos objetivos, né? E a gente tanto produz quanto consome informações o tempo todo. Então esse é o nosso capítulo sobre a teoria de sistemas abertos, as organizações vistas como sistemas abertos, e o sistema sociotécnico, principalmente a escola de Tavistock, e esse é o papo para essa semana. Semana que vem vamos começar a falar especificamente sobre administração pública, né, os conceitos gerais e, né, introdutórios da administração pública, e espero que você tenha compreendido, gostado, e até a semana que vem. Bye, bye.